Farol de fenda, número 10 para ajudar a navegar nas águas. O farol foi criado em 1905 no norte da Noruega e é especial por suportar as temperaturas frias e também porque suportou a fúria dos nazistas. Tentaram destruir o farol, porém, falharam, pois enquanto o topo da torre foi destruído, o resto permaneceu intacto, foi reparado e em 1949 estava operando como de costume. Número 9, um farol que se parece muito mais com a Torre do Mago do que com um prédio para ajudar com navegação de navios. Foi construído de 1897 e reconstruído no início da década de 1950 depois de ter sido destruído durante a Segunda Guerra Mundial. O farol destaca-se pela sua localização, mais especificamente assenta em uma coluna de pedra que foi moldada por milhares de anos de erosão natural. O resultado é o que se parece muito com algo saído de um videogame de fantasia, devido à forma única e escada em caracol, enquanto se tornou o primeiro farol automatizado da Grécia durante sua reconstrução e portanto não precisa mais de um faroleiro. Ainda é um local turístico popular, como muitos vêm a tirar fotos desta incrível estrutura, porém dada a sua precária posição, as chances de a rocha enfraquecer a um ponto onde toda a coisa desmorona é muito provável. O farol do Recife de número 8, ou infame farol do Recife de St. George. Digo infame porque o farol é conhecido pelo seu número de mortos extremamente elevado. Veja, desde o início o farol provou ser amaldiçoado. Durante sua construção trabalhadores perderam a vida, alguns ficaram loucos e muitos simplesmente se recusaram a trabalhar depois de passar um ponto de tempo no local. E quando foi finalmente concluído em 1891, o total de custo foi o dobro de orçamento inicial. Ao longo de seu tempo em operação, 5 faroleiros perderam as vidas. E em 1923 o farol sofreu uma tempestade tão violenta que causou 21 ondas de 1 metro de altura para varrer a casa de máquinas desde sua fundação. Isso fez com que o farol estivesse longe de ser um local atrativo para trabalhar. E em 1975 foi finalmente desativado. Número 7. Enquanto o farol do Cais Oeste se transforma num enorme castelo de gelo, este farol está localizado em Lado Erie, perto da cidade de Cleveland, Ohio. Foi construído em 1911 e automatizado em 1965, embora esteja praticamente em contato em 2019, começou a ser submetido a um estranho fenômeno ambiental que você vê, já que o farol está muito perto do Lago Erie. Águas frias pode ser atingido por grandes ondas que erguem através da parede de quebra de Porto de Cleveland. Pouco a pouco começou a ser salpicado por grandes ondas que congelavam, o que por sua vez fazia com que a coisa toda ficasse coberta de gelo, tornando-se turístico o local. No entanto, o farol agora se inclina para a direita e por isso é bem provável que farol de pedra Tillamook, número 6 de todos os faróis nesta lista. Poucos têm um passado tão terrível quanto o de uma pedra de Tillamook. Quando os empreiteiros tentaram encontrar construtores locais para construir o farol e encontraram absolutamente zero compradores, levou-os a ter que trazer trabalhadores familiarizados com a área. Alegadamente os trabalhadores que foram trazidos acharam as condições de trabalho terríveis e no início do processo de construção de uma tempestade levou todas as ferramentas e suprimentos de água disponíveis, tornando a vida um inferno por semanas. Quando o farol foi finalmente concluído em 1881, as coisas não melhoraram muito. Depois de tudo, as tempestades não apenas pararam e o farol não foi apenas atingido por grandes ondas, ventos e detritos em uma base constante, mas também conseguiu ter sua sala de lanternas inundar-se, linhas telefônicas destruídas várias vezes. Como resultado, muitos faroleiros viram sua saúde mental seriamente em declínio enquanto trabalhava lá, e logo o farol começou a ser conhecido como Terrível Tilly. Felizmente o farol foi finalmente fechado em 1 de setembro de 1957. Embora tenha mudado de proprietário várias vezes, agora funciona como um columbário que contém as cinzas de 28 pessoas. Lajomente. Número 5. Enquanto muitos faróis estão isolados, poucos são tão remotos, já que o afloramento rochoso em que é tão pequeno que mal é visível em todo este farol e está localizado na região de Brittany, no noroeste da França, que é notória por ser uma rota marítima difícil. Na verdade, 31 navios naufragaram entre 1888 e 1904 e essa alta taxa de desastres convenceu o governo francês a construir
Ó, largamente em 1911, construído totalmente cercado por ondas. Para construí-lo em tal uma localização precária, as autoridades francesas tiveram que aproveitar as 52 horas por ano de maré baixa, e para desligar os guardas da luz o barco teve que vir e criar uma tirolesa para que os guardas pudessem entrar e sair. Enquanto isso, viver aqui é absolutamente aterrorizante. Durante a solidão e a falta de companhia, tornou-se totalmente automatizado em 1991 e desde então ninguém teve que trabalhar no farol. Farol Strombolício número 4, no norte da ilha italiana da Sicília, você pode ver um dos vulcões mais incríveis do mundo, conhecido como Trombolíticos. Ele se eleva a 924 metros acima da superfície do mar terreno e está quase contínuo de erupção entre 2 a 5 mil anos. Isso torna a área um lugar bastante perigosa para os barcos navegarem. Então, para tornar a passagem pela área mais segura, o farol Strombolítico foi construído na década de 1920. Agora é uma pequena coluna de basalto que se acredita ser o núcleo de um antigo vulcão que sofreu erosão há 200 mil anos. Viver no topo deste farol era bastante perigoso, pois está localizado a apenas 1 quilômetro do vulcão. No entanto, o Strombolício foi automatizado em 1991 e desde então não tem trabalhadores humanos e como tal ninguém mais corre o risco de viver lá. Farol da Carniça, número 3, as águas do norte da França são conhecidos por serem especialmente perigosos e ventos fortes e mau tempo levaram à destruição de muitos navios. O Fronvir, que é a passagem entre a ilha dos Estados Unidos e o arquipélago de Moline, torna-se uma passagem difícil de percorrer. E para facilitar a viagem, Henri Claire Labaldi ofereceu ao governo francês uma quantia de 580 mil francos para ajudar a construir um farol lá, com a condição que fosse nomeado Carillon em homenagem ao tio-avô. O governo francês aceitou esta proposta e construiu o farol em Mentensaron. Bastante difícil, pois levou 10 anos para construir, com o processo de construção resultado na morte de um capataz. Enquanto o resultado final foi muito bonito, o farol provou ser extremamente difícil de operar, pois sua localização mal segura. No entanto, depois de décadas de operação, foi finalmente automatizado em 2004 e hoje é considerado um monumento histórico. Ilha da Cobra, número 2, modo geral cercada por cobras venenosas e está localizado ao largo da costa de São Paulo e é famosa por ser o lar de uma às 5 cabeças de lança dourada por metro quadrado e é conhecida por ser perigosa, pois sua mordida venenosa é forte o suficiente para induzir sintomas terríveis. Assim, o governo brasileiro proibiu a visitação à ilha e, para garantir que ninguém se aventurasse, eles construíram um farol em 1909. Porém, isso significava que um faroleiro e sua família foram forçados a viver lá, onde ficaram em cativeiro virtual, porque era muito perigoso. Hoje, os únicos humanos que pisam na ilha são os técnicos da Marinha, que devem ir uma vez por ano para fazer a manutenção. Farol da Pedra do Bispo, número 1, fica no topo da Pedra Bishop, localizada a 45 km da costa sudoeste à Inglaterra, nas ilhas do Scilly. Bishop Rock. Em 1707, a Associação HMS e 3 outros navios colidiram com uma rocha que estava perto de Bishop Rock, matando 1.500 pessoas no processo. Então, um pouco mais de 100 anos depois, Bishop Rock foi atingido por navios 2 vezes e isso levou o governo britânico a criar um farol. O processo não foi fácil, isso porque as marés altas destruíam qualquer progresso que fosse feito, e em 1850 a coisa toda foi derrubada durante uma tempestade, destruindo o que havia levado 3 anos e o equivalente moderno de cerca de 1,9 milhões de dólares para construir, mas foi finalmente concluído em 1858 e desde a sua renovação em 1887 este farol perigoso tornou-se bastante confortável, pois agora consiste em 10 andares, contém um tanque de água, 10 salas de óleo, uma sala de estar, um quarto e um heliporto no topo.